Deputado formaliza denúncia contra bloco que apresentou Jesus de fio dental no Rio Grande do Sul. Gilvan Máximo, do Republicanos do Distrito Federal, aponta para racismo religioso e ato absurdo dos foliões. Racismo religioso. É o que diz aqui a página R7 Notícias. Vamos comentar essa questão aqui, que aconteceu no Rio Grande do Sul, e essa atitude aqui do deputado de processar. O episódio aconteceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no domingo, durante uma apresentação pré-carnaval. Um folião fantasiado de Jesus Cristo foi filmado tirando a roupa em cima de uma árvore aos gritos de outros foliões. Nas redes sociais, Gilvan Máximo afirmou que a situação era um absurdo. Aí abre aspas aqui para o Gilvan. Isso aqui deixa a gente indignado. Acabei de formalizar uma denúncia contra esses canalhas, contra esses militantes travestidos de alunos por vilipêndio e racismo religioso. Olha, eu vou ser franco aqui, esse processo não vai dar em nada. Provavelmente esse processo não vai dar em nada. Isso aqui, o que o deputado está querendo é chamar o holofote para ele. Ele está querendo ou fazer manutenção do capital político dele, ou então angariar mais, né? Aumentar aí seu capital político. Ele tem capital político, porque ele é um deputado federal. Agora, tem um outro problema aqui, que esse aqui eu acho que já é um problema mais explícito ainda com a atitude, na atitude do deputado, que é o fato dele atribuir racismo religioso. Racismo religioso é uma concepção da esquerda, criada pela esquerda, na militância, no ativismo aí contra o racismo, contra o desprezo à cultura afro, porque racismo religioso se refere à discriminação relacionada a religiões afro, e não ao cristianismo. Não existe racismo religioso contra o cristianismo, tendo como alvo do tal racismo o cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo é uma religião hegemônica. As religiões afros e outras religiões também aqui no Brasil, por exemplo, eu poderia citar o islamismo, não são religiões aqui no Brasil hegemônicas. Aliás, o cristianismo, eu posso dizer aqui, que é hegemônica no mundo. É a mesma coisa de você achar que é possível um tal racismo reverso, uma pessoa preta agir com racismo contra um branco. O racismo reverso não dá, porque a etnia branca não está posicionada na sociedade em local de desvantagem. Quem está são os pretos e os pardos. Pode pesquisar, verificar estatísticas que você vai constatar. Então, essa ideia aqui de racismo religioso é uma ideia mais ou menos não, é isso mesmo, é a mesma ideia de racismo reverso. Aí ele cita aqui o artigo 208 do Código Penal, né, e ele diz assim, ó, o artigo 208 do Código Penal é claro sobre esse tipo de crime e tem punições sérias para quem comete essas atrocidades. Dá no máximo aí 1 ano. E repito, isso aí vai ser debatido, vai ser discutido e provavelmente isso vai dar ou em nada ou em quase nada. Eu não sei como é que vai ser isso aí, mas isso aqui eu estou falando do ponto de vista político, jurídico, né? Eu questionei aqui até agora desse modo, mas eu vou falar aqui agora de uma coisa que é teológico e bíblico. Porque assim, o que é ser cristão? O cristão, se ele não pensar como Cristo, ele não é cristão. Então eu acho que esse rapaz aí, esse deputado, provavelmente também não é cristão, porque ele não pensa como Jesus. Porque se ele perguntasse para Jesus, o Jesus da Bíblia, né? Não é o Jesus da bancada evangélica, é o Jesus da Bíblia. O que ele acha disso? Isso não afeta, não atinge Jesus Cristo. O problema é que os que se dizem cristãos não pensam como Cristo. Não pensam. Se eles pensassem como Cristo, nem existiria essa questão. Vou processar. Já pensou Jesus processando alguém? Porque ele foi vilipendiado, porque a imagem dele, a pessoa dele, o pensamento dele, o modo de ser dele foi vilipendiado de alguma forma? Você já imaginou? Essa é a parte séria, mais séria do vídeo, desse vídeo aqui. É esse o ponto que esse pessoal deveria observar. Mas a gente não pode esperar isso nunca. Nunca. É o que eu costumo dizer, olha, igreja não é templo, não é placa denominacional. Jesus não morreu por templo, nem por CNPJ, nem por placa denominacional. Jesus não morreu nem por culto. Ele não morreu por cerimônias. Ele morreu por gente. Inclusive, essa gente que fez a paródia aí, a brincadeira aí com a imagem dele. Inclusive por essa gente. Essa gente é mais importante do ponto de vista de Jesus Cristo. Não do ponto de vista dos que se dizem cristãos. Essa gente que fez isso é mais importante do que a religião cristã.
essa religião que ele está defendendo. Pelo menos uma coisa esse cara foi honesto, né? Ele disse, ele joga a ofensa, o sentimento, a percepção da ofensa para eles. Ok, nesse ponto ele aceitou, porque eu já vi gente tentando defender o próprio Cristo. Então é isso, fica aí para a gente refletir, né? Não seria bom primeiro falar com Jesus? O que tem se tornado essa religião que se diz cristã e essa evangélica no Brasil? O que tem se tornado?